Qual que foi, assim, as principais teorias que essa ala mais intelectual, vamos chamar assim, do IBL usou para conseguir colocar nesse livro? A gente trouxe muita coisa nova. A ideia era o seguinte, a gente tinha um leque de princípios e a gente tinha pontos onde a gente queria chegar. Por exemplo, eu preciso tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo em 30 anos. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Dentro de um sistema de valores e princípios, por exemplo, o direito à propriedade não será alterado. Logo, o que eu posso fazer dentro desse rol? Bom, vamos ver certas experiências que a Coreia do Sul adotou, que a Dinamarca adotou, que a Estônia adotou, que a China adotou. Isto cabe? Vamos comparar entre elas e vamos compilar como políticas públicas que possam funcionar. Na área da saúde, entendendo que, olha, não vai dar para alterar, e eu acho que nem tem que alterar o princípio da universalidade do SUS. O que nós podemos fazer nesse sentido? Bom, vamos olhar o que o sistema de saúde inglês está fazendo, o que o sistema de saúde de El Salvador está fazendo, misturando tecnologia. Então a gente pegou esses leques e aí a gente foi muito aberto. A ideia era não ser muito ortodoxo, porque se a política pública funcionou, eu vou pegar muito exemplo de política pública que funcionou na área econômica, especialmente desenvolvimento industrial de tecnologia na China, vou falar, olha, cabendo dentro do nosso sistema de valores, dane-se. Então, acho que foi muito aberto, e aí isso permitiu criar uma proposta para o Brasil que ela é curiosa, porque ela é heterodoxa em muitos termos, ela traz linhas de pensamento diferentes, mas todas apontando para a mesma direção. Você citou o SUS, é uma curiosidade que eu tenho. Como você pensa na prática o SUS? Assim, você falou, não dá para tirar a universalização do SUS. Mas tem muitos problemas. Não é nem hashtag Viva o SUS e nem tudo é ruim. Então como é que a gente trabalha o SUS na prática? Dá para privatizar. Então, a real é o seguinte, o SUS tem um gravíssimo problema de acesso. Antes do SUS, o pessoal tem que lembrar, antes do SUS, até os anos 80, havia o famoso INAMPS, que era um caos. Se você não era uma pessoa que tinha um trabalho formal, você não tinha acesso à saúde. Então era coisa assim, uma Santa Casa te ajudava, um trabalho benemérito ajudava, mas meio que se você era uma pessoa miserável e não tinha acesso ao trabalho formal, você estava meio que largado à própria sorte. O SUS universaliza, mas o trabalho e a assistência não é boa e existe um problema grotesco de acesso. Acesso por conta das filas mal feitas, acesso a exame, acesso a cirurgia, acesso a tudo que envolva alguma complexidade. E a reorganização dele é o que nós precisamos fazer e aí usar a tecnologia para acelerar os processos. Então, o SUS ele tem o que eles chamam de regiões do SUS, regiões de saúde. Todo estado é dividido em regiões de saúde. E essas regiões de saúde elas têm que ser completas em si. Então, se você pega uma macro-região de saúde, ela tem que ter desde a alta complexidade até as unidades básicas de saúde espalhadas pelas cidades. Como o modelo brasileiro de financiamento disso é por emenda, o cara constrói o hospital não na cidade que tem que ser, uma cidade média, uma cidade grande, mas ele constrói onde ele tem voto. E aí você tem um modelo completamente caótico. Vai precisar o governo federal reorganizar isso para ele poder distribuir as funções para os estados e municípios do SUS. Só de fazer isso, você já tira 40% do problema da frente. O outro é reordenar a fila do acesso do SUS, mas não só a fila, toda a sua trajetória no SUS ela é caótica, porque tem uma regra básica que diz o seguinte: se você for num hospital, você precisa ser atendido, não importa a sua enfermidade. Então você vai para um hospital de alta complexidade hoje e você está com a febre. Você tem que ser atendido. Na verdade, o correto é fazer igual faz os outros países. Não, você vai ser direcionado para uma unidade básica. Hospital de alta complexidade atende alta complexidade. Pronto-socorro atende pronto-socorro. UBS atende UBS. Então a gente tem que reordenar do SUS para que você tenha uma trajetória não subjetiva, onde você vai, eu vou fazer um exame aqui, eu corro ali, mas você tem uma trajetória lógica do começo ao fim da sua enfermidade para você trabalhar as emendas. Mas muito. A emenda ela tem que atender ao planejamento central e não o planejamento do SUS atender a emenda. Como é que você vai controlar isso? Vai ter que disciplinar as emendas. A emenda que vai para a saúde, hoje a boa parte das emendas são obrigatoriamente direcionadas para a saúde. Elas têm um poder discricionário por parte do deputado que manda vamos fazer aqui uma policlínica. Não, tem o plano dessa regional de saúde, a regional de saúde já tem um plano pronto, e a emenda vai, você quer atender a saúde aqui na região? Precisa fazer 2 OBS aqui e quer investir junto em uma policlínica, precisa naquela cidade? É assim, ele vai ter que obedecer um planejamento anterior, senão vira caos, que é como a gente tem hoje. Agora eu queria citar um caso que é bem recente, a gente falou de articulação também. Teve o caso do jornalista Luiz Pablo, recente agora, não só ele sofreu determinada apreensão, inclusive não chegaram a encontrar nada, no caso dele. Então, agora estão indo para as fontes. Sim. Eu queria que o senhor avaliasse isso, comentasse esse caso. Eu comentei ontem porque eu tive uma discussão, um debate bom lá na Globo News sobre não cumprir decisões ilegais. A famosa decisão ilegal não se cumpre.
E foi foi um debate que eu tive com a Natuza, em que ela falou, mas quem determina isso? Eu falei, a própria Constituição. Inclusive o próprio STF tem um jurado de 96 que diz, decisão ilegal não se cumpre. Tudo bem. A real é, ali tínhamos uma flagrante decisão ilegal do ministro do STF, que não é nem contra algo que está na Constituição, é uma cláusula pétrea. Equivale ali para o pessoal entender como se ele estivesse abolindo o Estado Democrático de Direito, numa canetada, ou como se ele estivesse instituindo pena de morte, que também é cláusula pétrea. E ele fez isso contra o sigilo de fonte, atacando uma premissa do jornalismo para defender um parceiro dele de Suprema Corte, que é o Flávio Dino. E ninguém está falando nada, inclusive os jornalistas. Essa é uma típica decisão que as forças policiais ou que as autoridades em geral não deveriam obedecer. Essa é uma típica decisão. A gente já está falando em ataque à cláusula pétrea. Não é nem o ataque à Constituição, não é nem ataque à lei complementar, já estamos indo ataque à cláusula pétrea. E esse é um elemento que eu já falei em entrevistas, que é esse tipo de atuação dramática por parte do STF, em que eles atacam elementos fundamentais da divisão dos poderes, os poderes têm que dar um basta. Como que faz isso na prática? Como você faria isso na prática? Você bateria de frente com o STF, sabendo como funciona o Congresso? Primeira coisa, como eu disse lá no Globo News, o que for flagrantemente legal, eu vou entrar em contato com a AGU, ela fala, olha, isso aqui é uma decisão ilegal do STF. Não cumprirei. Por exemplo, se eu estou no meio de uma operação de recuperação de uma área de favela tomada pelo Comando Vermelho, aí vem uma DPF a pedido da Rede de Sustentabilidade, aí o Alexandre de Moraes dá, falei, eu não vou botar os soldados em risco, a população em risco, no meio da operação, porque vocês assim decidiram. Eu vou cumprir minha operação e eu depois vou recorrer lá no STF e vou discutir. Enquanto isso eu não vou parar, porque isso é uma decisão ilegal. Decisão ilegal e não se cumprir. Assim, a AGU, ok, bem, mas aí tem a Procuradoria-Geral da República e mesmo assim, às vezes, teve um inquérito das fake news, foi aberto sem Ministério Público, sem Polícia Federal. Mas eu, como presidente da República, eu não volto a colocar, eu tenho que estabelecer os limites de atuação de cada poder. Eu não posso ser um boneco. Então, por mais que, o PGR vai ser instado pelo STF a vir pra cima de mim. Paciência, que venha. Agora, o que eu não vou fazer, que é o que diferencia do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou fazendo enfrentamentos ativos contra o STF. Não, vou brigar, vou falar. Eu sou da tese, STF, quer errar? Então vem errar. Eu não vou cumprir. Aí eles vão gerar crise institucional. Então deixa eles gerar as crises. E é um elemento, se eu venço a eleição, infelizmente, não apenas se eu vencer, mas se os demais vencerem, há 4 nomeações que a gente pode fazer para o STF. A gente altera a dinâmica da corte, inclusive para instituir um código de ética interno. Então, minha tese é, eu vou trabalhar, não vou procurar o conflito. Se o Senado quiser ir para cima para empichar ministro do STF, vambora, vamos tocar. Não sei eu a provocar a crise institucional. Dito isso, se eles provocarem a crise institucional, não haverá recuo da minha parte. É isso. Eu vou ser absolutamente institucionalista. Em relação, você falou de escolhas para os ministros. Que perfil você escolheria, caso... Em que eu já fiz um anúncio, eu fiz 2 anúncios de modelo, não de pessoas, mas de modelos. Nós precisamos de uma pessoa especializada na área da agricultura e da resolução desses conflitos no campo e segurança jurídica. Tem que ter alguém voltado a isso, porque boa parte... No STF. Tem que ter alguém que defenda a segurança jurídica, porque o Brasil passa por uma crise, especialmente nas regiões mais pobres dele, em que não há nenhuma segurança jurídica. Nenhuma. E isso também é um elemento de fuga de investimentos e um elemento que assusta a agricultura brasileira. O Brasil tem que ser um país de segurança jurídica para o investimento poder vir. Outro, eu já tinha citado, há um ministro, foi até uma piada do Bolsonaro, mas cabível, terrivelmente evangélico que ele colocou, precisamos ter um ministro católico, temos que ter pessoas que têm um sistema de valores que vão para a lei da norma fundamental. Acho que tem que ter Mas você acha importante a bancada evangélica? Toda essa não que eu concorde como ela está atuando. Tá. A bancada evangélica, em grande medida, é uma bancada do centrão no Congresso Nacional. Inclusive, está comum em muitos termos. O próprio Republicanos, que é um partido ligado à bancada evangélica, participa do governo. Então, agora, a representação de valores religiosos no Congresso não apenas é bem-vinda, como é necessária. Por que um sistema de valor tem que ser abandonado na prática política? Isso é conversa mole. Dito isso, a atividade deles tem que ser qualificada e é um problema de gestão política dos grupos ali. E o Centrão? Que seria o papel do Centrão? A negociação? Até onde entra a velha política e a negociação diante da tua bandeira de não, vou quebrar esses padrões do sistema? Essa é a parte, eu vou falar mais difícil, e é a parte que eu não vou ser populista aqui, que é nem romântico nem populista, eu vou acabar com eles. Eu gostaria de acabar, gostaria assim de avisar todos os eleitores, por favor, não vote ninguém do Centrão nessa eleição, mas sejamos honestos, pelo menos 300, 250, 300, 320 deputados do Centrão serão eleitos nessa eleição, com dinheiro infinito, dinheiro de emenda, e o povo vai votar, especialmente as pessoas mais humildes, elas vão votar em políticos do Centrão. Por troca de voto, troca de favor, por o prefeito mandar o cara, eles vão votar e esses caras eles estão interessados em coisas pouco republicanas
ou meramente administrar emendas. Eu vou ter que tornar público e transparente as negociações, eu vou compor governo com os partidos, só que sob novos termos. Eu vou assumir uma coisa que é necessário que se assuma, que o Brasil, na verdade, é um regime parlamentarista, em que há eleição para o presidente, mas no fundo você só forma governo se você obtém maioria no Congresso, que é igual a um regime parlamentarista. Logo, eu vou ter que formar governo igual regimes parlamentaristas fazem. Eu vou exigir uma resolução dos partidos que quiserem compor governo conosco, resolução vinculante à bancada para votar nesses temas. E aí, com isso, eles podem aderir ao governo e podem, quer nomear um ministro, uma área, ele vai tocar o programa que você assinou a resolução. Não vai ter, eu quero porteira fechada. Não vai ter porteira fechada de nada. Vamos compor governo e aí vamos fazer uma maioria. Não vai ser a maior das maiorias, mas vai ser uma maioria para passar projetos de maioria simples. E nas PECs, que aí são os grandes projetos estruturantes, caso a caso. E aí trazer a sociedade civil para isso. Eu vou para da segurança pública de forma objetiva. O que é o prender ou matou? Eu venho tentando definir muito rápido, porque eu estou fazendo uma entrevista. Prender ou matou é o seguinte: qualquer alternativa ao prender ou matou significa impunidade. Se você tem um bandido violento que vai te botar uma arma na rua e te assaltar, ou ele vai preso ou ele vai morto. A alternativa prendeu ou matou é soltou ou não pegou, ou seja, é impunidade. Então, prender ou matou é a única resposta que vai haver para o criminoso no Brasil. E hoje existem muitas outras respostas, existe muita filosofia, não, mas ele veio de onde? Não, mas o contexto socioeconômico racial. Não, porque o debate sobre o papel do bandido na sociedade como poesia. Esquece tudo isso. Mas ia ter uma abordagem mais extensiva, por exemplo, nas ruas, o senhor motivaria isso? A gente tem muito problema aqui em São Paulo de bike, cara. Vem correndo, pega o celular, sai correndo. A polícia, quando pega uma atividade criminosa, ela tem que prender essa pessoa imediatamente. No caso desse não foi a... questão judiciária, né? Mas aí você vai alterar as leis, você tem que alterar as leis de execução penal, você tem que acabar com a audiência de custódia. E você tem que, assim, as leis de execução penal que incluem aí a famosa progressão, elas têm que desaparecer. E o papel subjetivo que um juiz tem na hora de decidir, não precisa ficar preso, que é na audiência de custódia, tem que desaparecer. A audiência de custódia ela tem que acabar. Uma pessoa que foi presa em flagrante, num roubo à mão armada, ela apenas vai presa. E depois de presa e condenada, ela apenas vai cumprir a pena. Não tem que haver progressão para nenhum tipo de crime violento. Ponto. A progressão é um câncer, porque a progressão também traz dentro dela a subjetividade. Temos que acabar com o programa Pena Justa, que está fazendo que bandidos, mesmo sem progredir, sejam soltos, simplesmente porque há uma condição inconstitucional nos presídios brasileiros por conta da violação de direitos humanos. Aí os nossos direitos humanos são violados enquanto os deles são protegidos. Isso é loucura. Última pergunta, prometo, porque eu estou muito curiosa com isso. É uma curiosidade enorme. Se acontecesse uma nova pandemia, parecida com o que aconteceu em 2020, ou como se não tivesse acontecido, como o senhor ia atuar? Estou dizendo isso porque tem essa polêmica recente do Fauci, isso deixou muita gente surpresa, outras nem tanto, mas, por exemplo, a questão do lockdown, né? Deixou muitas empresas, acabaram quebrando depois da pandemia, mas também tem a situação da saúde, que é muito importante. Como o senhor lidaria com isso? Como o Bukele... Deixaria os estados Eu vou dar um exemplo, não, como o Bukele fez. Acho que você tem que iniciar com uma restrição, caso seja uma pandemia extremamente grave. Então a gente tem que saber qual é a pandemia. O modelo do Covid. Olha, é a expectativa de contágio muito alto, muitas mortes. Você começa com um lockdown e precisa começar com uma restrição. E aí você começa a fazer os planos de saída, porque uma coisa é você querer tirar rapidamente as pessoas daquilo, outra coisa é você ficar amando a ideia de estar com máscaras e falar que o SUS democracia é lindo, que foi basicamente um sistema utilizado por regimes. Vamos falar a União Europeia tocou muito isso, a gente viu isso por parte da imprensa aqui no Brasil. A ideia de que o controle gerado pela pandemia, ele efetivava o maior poder do Estado sobre a vida das pessoas, e isso houve. Mas do outro lado, você ouve também discussões ridículas e esdrúxulas sobre, solta tudo, não, tem que abrir os negócios. Não, cara, uma coisa é um dono de um negócio que quer tocar a empresa dele e é autônomo e vai de carro para o trabalho. Outra coisa é uma pessoa pobre que tem aqui em São Paulo que vai pegar um ônibus lotado e essa pessoa pode pegar o Covid como muitos pegaram e morreram e levar a doença para a família delas. As famílias mais pobres, elas... Você seguraria por quanto tempo? Eu tenho que... Não posso falar que eu vou segurar por 7 meses, por 3 meses. Aí você vai ter que olhar o desenvolvimento daquilo, vai olhar o desenvolvimento das respostas, das vacinas, dos tratamentos. Você vai saber cidades que não tem tanta aglomeração urbana, em que você pode começar a liberar o comércio, liberar o funcionamento das coisas, e locais em que você vai ter que ter uma restrição mais forte. Tem a saúde e a economia andando ali. É óbvio, é um ajuste muito fino, em que quando você erra, você pode errar muito e matar pessoas com o seu erro. Ao mesmo tempo, você não pode criar um processo de sufocamento da economia, porque isso vai gerar um dano enorme a longo prazo. A obrigatoriedade da vacina aí. Essa é uma discussão muito importante, porque quando você roda o Brasil, eu imagino só, estava em Marajá do Sena, onde que as pessoas bebem água de esgoto. Eu, graças a Deus, pude filmar e mostrar, este é o nível do Brasil.
Aquela pessoa, o Estado vai ter que direcionar o que ela vai fazer. Aquela pessoa não está discutindo se há uma questão de se a vacina vai permitir que ela entre ou não no aeroporto, porque ela nunca vai botar um pé no aeroporto. As pessoas mais humildes no Brasil precisam de assistência do Estado porque não foi dado nada para elas. Aquela pessoa fala, você vai ter que se vacinar. Não há o que se fazer. Todas as doses, independentemente. Eu não sou uma pessoa, quando são 3 doses, 2 doses, eu não vou aqui falar porque eu não sou médico. Porque a função do poder público nisso é, aquelas pessoas, especialmente numa posição de carência absoluta, elas vão precisar de uma assistência e de um papel próximo do Estado. Porque as pessoas não são iguais e as pessoas exercem suas liberdades de maneira diferente. A liberdade de uma pessoa que mora nos lugares com IDH mais baixo do Brasil, ela é objetivamente, não nominalmente, porque isso é uma liberdade nominal que a gente pode botar na Constituição, ou falar de maneira principiológica. Concretamente, aquela pessoa não tem uma liberdade sobre a escolha dos atos mais básicos dela. Por isso são famílias que têm... Eu visitei uma família de 8 filhos com a menina grávida com 15 anos. As pessoas não estão exercendo a liberdade, elas estão vítimas das circunstâncias de uma pobreza absoluta. Ali o Estado vai ter que atuar e muito. E não atuar ali é uma desumanidade. Aquela pessoa vai pensar assim, o Estado vai ter que estar próximo. Até com assistencialismo. É difícil. No caso do brasileiro... Eu queria ficar aqui falando de assistencialismo, mas olha só. O Brasil é jogar no hard. A gente às vezes importa discussões do primeiro mundo, mas quando a gente vai ver o quinto mundo que existe no Brasil, você fala... É outra realidade. Você tem muitos Brasis. O Brasil de São Paulo, de Porto Alegre, a gente pode discutir em termos europeus, americanos. O Brasil de Marajá do Sena ou do interior, de Pinheiros, no Maranhão, não é isso aí. É Bangladesh, é Índia, é outra coisa. Renan, muito obrigada pela entrevista, adorei os esclarecimentos. Ficaria também aqui mais um tempo, tem muitos pontos que a gente podia tocar, mas... Maravilhoso. E as entrevistas com vocês são sempre muito boas, muito boas. Obrigada. Obrigado a você. Bom evento para você. Obrigado.